São João Paulo II. Rogai por nós. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Campus Fidei. Eu sou o Rodrigo Mourão. Estou aqui hoje com 3 convidadas especiais, né? Eu trouxe, como vocês podem ver, eu tô meio gripado, então, como eu não consigo falar muito, eu trouxe uma pessoa aqui que gosta muito de falar. Ela que é mãe do Bento, do Tarcísio. Seja bem-vinda, Lud. Obrigada. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Ludmila. O Rodrigo já me apresentou um pouco, então eu sou mãe do Tarcísio, do Bento, casada com o Thiago, membro da rede de missão desde 2017 e estamos aí. Temos aqui também a Thaísa, seja muito bem-vinda. Tentando mais uma vez, não, a gravação. Sacanagem, isso é bullying. Meu nome é Thaísa, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao nosso podcast. Eu sou membro da rede desde 2019. Sou coordenadora de um grupo de estudos online. Sou catequista da Catedral agora esse ano, novamente. Estou no núcleo de formação. E é isso, estamos aí. Vamos gravar esse podcast, vai ser especial. E temos aqui a Natasha, seja muito bem-vinda. Obrigada. Primeira vez comigo, né? Primeira vez Quer dizer, a outra não deu certo, né? Exato. Mas você participou de um episódio de música, escutem lá depois. Mas, primeira vez, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu sou a Natasha, eu sou casada com o Luigi, membro da rede de missão desde dezembro de 2022, então é mais né, carne nova aqui na missão. E tô dentro dos serviços da rede, no núcleo de música e no núcleo de comunicação, com Instagram. Então, sempre que vocês verem alguns stories, talvez tenha sido eu que esteja por trás. Então é isso. E, bem, antes da gente começar, agradecer a todos os nossos colaboradores, né? E sem vocês, isso aqui não seria capaz, toda a nova estrutura. Temos uma nova coordenadora agora por trás do podcast, que está tentando arrumar as coisas, né? Que antes era eu que coordenava, então era um pouco bagunçado, né? Ai, agora tem alguém, né, Lud? Que realmente vai para que os episódios sejam mais constantes até para vocês. Mandem lá mensagem no Instagram se vocês tiverem alguma sugestão de tema, alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer. Eu prometo que alguém vai ler e vai passar pra gente. Alguém vai ler, vai. Agora você vai passar. Não, vai passar, já deixei avisado já. Pode mandar lá, tá? E, enfim, se você quer saber como se tornar um colaborador, só mandar uma mensagem no Instagram também. Além disso, pelo Instagram você consegue saber dos nossos eventos. Agora mesmo nós tivemos um convívio cultural, né? Agora eu não sei quanto tempo vai ser, que esse episódio vai sair, não lembro a data. Mas sim, tem pouco tempo a gente teve um convívio cultural. Nós temos também aprofundamentos para casais, para não casais também, para todo mundo, né? Todo mundo que precisar de aprofundamento a gente está fazendo durante o ano. Então acompanha a gente para saber desses eventos, entre outros, ok? Então vamos lá. Pessoal, para começar, como a gente vai falar hoje sobre uma vida de ensino, né? E eu queria começar aqui, sim, com vocês falando um pouco como que surgiu essa, talvez interesse, talvez essa obrigação de ter que dar aula, né? Eu lembro só, até tava falando estão aqui hoje para gravar com a gente o Lucas e o Juninho, né? E eu tava vindo no carro com o Lucas e falei assim, eu lembro de uma professora minha no 3º ano, que alguém brincou assim de pegar o número dela pra tirar dúvida, né? E ela falou, professor não é igual padre, não. Padre é padre 24 horas. Professor, Deus me livre, né? Acabou a aula, eu não sou mais professora de vocês e tal. E, enfim, tem muito essa visão da vocação, assim, desse chamado a ser professor, né? Então eu queria que vocês falassem um pouco como que essa vida de ensino pra vocês começou. Quando que foi que surgiu essa primeira vontade dessa loucura aí? Pra mim, assim, desde muito pequenininha, eu sempre tive esse desejo, né, de dar aula. E é engraçado porque, assim, a minha avó teve 7 filhas mulheres e todas são professoras. Então, é meio que uma coisa da família, assim, né? Todo mundo lá em casa, no final das contas, acaba virando professor. E aí, eu lembro, assim, quando eu era novinha, tipo, uma vez, eu sempre fui de dar aula para as minhas amigas. Então, eu gostava de estudar dando aula para os outros. E aí, eu tava, tipo, sei lá, na 5ª série, por aí. Eu era muito pequena, assim, era na época do Imaculada. 5ª, 6ª série, sei lá. E aí, eu sempre dava, tipo, aula particular para as minhas amigas, sabe? Tipo, para explicar a matéria e tal. E aí, uma vez faltou um professor. E aí,
a gente ia ter uma prova no horário seguinte. Então, eu tava, tipo, com o meu grupinho de amigas, tipo, ensinando pra elas e tal. E aí, quando faltava professor, né, era um colégio pequeno, ficava aquela bagunça. Aí coloca um monitor lá só pra as crianças não colocarem a sala abaixo. E aí, na hora que a monitora viu, ué, o que você tá fazendo? Ah, não, a gente tá revisando a matéria. Eu sou tudo nerd, né, porque eu sempre fui nerd. Tô bem nerd, hein? Aí, a gente tá revisando a matéria, não sei o que, nananã. Ela, mas a Ludmilla que tá dando aula pra vocês? A Ludmilla tá dando uma aula. Ela, não, então a Ludmilla vai dar aula pra sala inteira. E aí eu, tipo, novinha, assim, e eu era muito tímida. Nerd, né? Era tímida também. Aí eu fiquei, não, mas não sei o que. Ela, não, vai, você sabe dar? Aí as meninas, vai. E aí eu comecei a, tipo, dar aula, assim, pra todo mundo e tal. Revisamos a matéria. E aí, enfim, a prova no segundo horário. Mas eu lembro que essa experiência me marcou muito, porque apesar da minha timidez, assim, eu nunca fui uma pessoa que era de boas, assim, mas naquele momento eu não fiquei constrangida. Então, por mais que eu tivesse essa dificuldade de não ser uma pessoa tão desinibida, quando eu estava, assim, dando aula, eu ficava muito à vontade. E aí, isso sempre foi muito marcante, assim, na minha vida. Então, eu comecei a dar aula particular, quando eu estava, tipo, no ensino médio, eu dava aula pro pessoal do fundamental e tal. Só que quando eu entrei na faculdade, eu decidi fazer farmácia. Não tinha nada a ver, no sentido de dar aula. E aí, no primeiro semestre de farmácia, eu falei, meu Deus, esse tanto de química. Eu achava que química era de um jeito, quando a gente chega na faculdade pra valer, né? Eu falei, eu gostava de química no ensino médio, aqui eu não gosto mais. Aqui é muito abstrato pra mim, essa química virou física, tá ficando muito difícil. Vou largar esse curso. Falei, mãe, eu vou fazer pedagogia. Aí minha mãe, o quê? Minha mãe é pedagoga, né, no caso. Falou, você não vai fazer pedagogia de jeito nenhum, pelo amor de Deus, você vai continuar na farmácia, nem pensar, não sei o quê. Mãe, mas eu quero largar a farmácia, vou fazer pedagogia. Ela, não, vai fazer o seguinte, você vai pegar umas matérias, porque na UNB, né, a grade livre, você vai pegar umas matérias da pedagogia. Na UNB, excelente, né? Experiência fantástica. Aí ela falou, pega umas matérias da pedagogia e vê se você gosta, porque você vai largar o curso, vai ter que fazer vestibular tudo de novo. Tipo, não, pega umas matérias pra você ver. Daí eu fui e peguei 2 matérias. Peguei, era Psicologia da Educação. Aí uma outra lá. Eu fiz isso. Sei lá, eu peguei 2 Didática, matérias da pedagogia. Tipo, umas uma matérias, assim, tipo... que não tem pré-requisito, né? Umas matérias mais iniciais, assim, que todo mundo da pedagogia, todo mundo, na verdade, da educação tem que fazer. E aí, era um negócio viajado, assim, um povo muito esquisito, o prédio já... Pô, deixa eu fazer eu fiz essas 2... Só assim, na Universidade Federal, a grade é aberta, que a gente chama. Então, você pode pegar... Óbvio que tem alguns, né? Mas, assim, de modo geral, você pode pegar meio que qualquer matéria, e inclusive de outros cursos pra você experimentar, que foi o caso que a Lud fez, né? Mas, só rapidão, cara, eu tinha uma experiência que eu fiz essa matéria, e a minha prova era o seguinte, tinha um grupo... Pô, mano, dá até vergonha de falar. Desculpa os pedagogos aí, mas... Cara, olha. Era um grupo... E o meu grupo tinha que falar, sei lá, tinha que mostrar o que Vygotsky achava do desenvolvimento em matemática de uma criança de 7 anos. Era uma parada assim. Eu falei, não lembro se era Vygotsky, era um desses. Piaget, Vygotsky, tem um terceiro que eu nunca lembro. E assim, com 7 anos. E aí eu tinha que fingir que eu era uma criança de 7 anos. E isso era a minha prova, eu tirei SS. Eu tinha que fingir que eu era uma criança de 7 anos e representar qual que seria o comportamento dela naquela atividade. Aí eu lembro que era uma atividade assim que tinha, tipo, você tinha 2 potinhos iguais, né, com líquido dentro. Aí depois você tinha um potinho mais alto e mais fininho e outro potinho mais baixo, mais gordinho, os 2 com o mesmo volume. Aí você colocava o líquido nos 2 e aí era pra você perguntar pra criança, tipo, qual tem mais água, o líquido que tem lá? Aí é pra criança supostamente falar que aqui é mais alta, tem mais volume porque é mais alto, né? E, enfim, as crianças até fazem isso, só que, tipo, a minha prova era eu fingir que eu era essa criança só falando... E eu só falei isso, eu falei, esse daqui. E aí a pessoa explicava, não é, e usava qualquer técnica lá pra explicar qualquer coisa. E foi essa minha prova nessa matéria. Não, mas assim, aí o que aconteceu? Eu fiz uma matéria tipo essa, eu falei, Deus me livre de fazer esse curso.
tá maluco. É, tipo, muito viajado. Sou mais as minhas exatas, né? Química tá difícil, mas é um negócio, assim, que dá pra calcular, dominar, dá pra né? dominar, né? A gente consegue fazer isso aqui, melhor continuar na farmácia. Só que durante o curso, assim, eu continuava com isso, assim, né? Eu ainda dava aula particular, por exemplo, de química, biologia, para o pessoal do ensino médio. Também sempre tive essa questão de gostar de estudar dando aula. Então, eu dava aula para os meus colegas de classe e tal. Então, eu acabei continuando, assim, com esse desejo de ensino. E também comecei a ser catequista, né? Que, em certo sentido, é um tipo de aula, né? A gente não fala aula de catequese, é um encontro, enfim, é diferente. Mas, né, tem essa coisa de ensinar. Aí eu decidi continuar na farmácia. Quando eu terminei farmácia, eu fiz o mestrado, depois o doutorado. E aí, durante esse tempo, eu descobri, assim, o quanto eu gostava, né? E o quanto eu gosto de dar aula de farmácia, né? Então, eu amo ensinar, mas, assim, criança, eu não tenho tanta paciência. Quando é um pouco mais velho, eu já, assim, domino mais. Mas, assim, na minha área, tipo, farmácia, eu amo ensinar, assim, amo dar aula. E aí, enfim, durante o mestrado, o doutorado, a gente dá aula bastante, e aula prática, que é uma delícia de dar. Então, palestra em geral, assim, explicar o que eu fazia no laboratório, eu gostava muito, gosto muito, na verdade. Então, acho que foi meio isso, assim, a minha história. Dar aula em faculdade deve ser um sonho pra mim, mas... Não, é bom, mas é ruim, porque tem uns alunos também que você fala, gente, como é que essa pessoa vai formar? Eu dava aula pro 7º semestre, e aí é o último semestre antes do estágio, né? Aí eu ficava assim, gente, eu não tenho coragem de passar essa pessoa, porque ela vai ser farmacêutica, ela vai matar a pessoa. Não posso fazer isso. Vai lá, Natasha. Tá bom. Então, tenho 26 anos e entrei na faculdade mesmo de pedagogia há 4 anos atrás, 22 anos de idade, né? Desde muito novinha, sempre gostei muito da ideia de ensinar, gostava. Eu aprendia mais ensinando também, então... mas, assim, a educação... A minha vida acadêmica, ela não foi... A minha primeira vida acadêmica, né, ali da escola mesmo, ela não foi a melhor de todas. Eu não era uma boa aluna, assim. Era uma aluna mediana. Mas eu sempre gostei muito da ideia de ensinar. Um pouco controladora que sou, né? Então eu gostava de mostrar para as pessoas aquilo que era verdade. Então, minha primeira experiência assim de dar aula e de ensinar mesmo foi quando eu fiz a minha primeira comunhão. E aí acabei a primeira comunhão e a minha mãe já era catequista na nossa paróquia. Então eu pedi para ela para ir com ela ser assistente de catequista. E aí começou, fiquei dentro da catequese na São Camilo por alguns anos, acho que uns 5, 6 anos mais ou menos, que era o tempo que minha mãe ficou ali coordenando a catequese, enfim. E eu gostava muito. A vocação, assim, ela bateu na minha porta por uma sucessão de eventos. Acho que a minha vida é muito subjetiva. Eu sou uma pessoa que diverge muito, que é muito prolixa para explicar as coisas. Então eu vou, né, assim, falando bastante pelas entrelinhas, enfim. E a educação apareceu na minha vida como uma coisa muito concreta. Então, eu precisava entender e discernir para onde que eu tinha que ir. E isso se deu durante o meu namoro com o Luigi. E a gente ficava nessa de o que você vai fazer? Eu já estava com 22 anos, eu já tinha entrado na arquitetura. Fiz 2 semestres de arquitetura, depois eu passei uns 2 anos sem fazer mais nada. Então, acabou que surgiu em algum momento, uma amiga me mandou mensagem falando: Nath, eu lembro que você falou que gostaria de fazer pedagogia. Você já está fazendo? Eu não lembro dessa conversa também, mas eu sei que eu gostava, de alguma forma, eu gostava de estar com crianças ou adolescentes, enfim. E aí ela me mandou essa mensagem. Na época eu também não estava fazendo nada, então o Luigi ele foi e me incentivou a ir atrás de ter um objetivo assim mais concreto. E aí aconteceu. Eu topei, falei, se não estou fazendo faculdade, vou fazer agora. Então foi muita vontade de Deus assim aparecendo mesmo. Hoje essa vontade ela se apresenta dando aula de formação católica dentro do colégio que eu atuo. Então une mais ou menos
o meu objetivo de vida com a minha profissão. Então, eu gosto muito mesmo. Ano passado, por exemplo, dava aula para alunos de 7 a 10 anos, que era uma pegada muito bacana. Os meninos são mais independentes, eles questionam bastante, e é muito legal perceber essa vontade deles de aprender sobre a fé, dentro daquilo que eu faço, né, de fato. E esse ano eu já estou pegando alunos de 3 a 7 anos, então eu inverti completamente. Então, eu estou pegando bebê e a primeira infância ali. E tem sido muito diferente. Então, foram 3 semanas de aula até agora. Agora no finalzinho de fevereiro. É uma coisa muito mais lúdica, né? Exato. Assim, tipo, muito... E eu tenho que aprender, porque eu não sou muito essa pessoa. Assim, dentro de sala não sou muito, mas eu tenho aprendido, assim, E é muito interessante que, assim, talvez a gente esteja entrando um pouco mais no assunto. Mas eu gosto... Não, mas é pra entrar no assunto mesmo. Pode ir. Mais apresentações e tal. Mas porque a didática que a gente tem hoje dentro da formação católica para as crianças mais novas, né, de 3 a 7 anos, ela é uma didática diferente daquilo que eu estava acostumada. Passei 1 ano dando essa aula, né, para meninos mais velhos. Então, eu preciso ter muita paciência. E eu sou uma pessoa também que não tem muita paciência, mas com os meninos, eu tento, assim, me esforçar bastante, porque é mais para eles do que para mim, então eu consigo, assim, né, em algumas formas, né, pelo Espírito Santo às vezes, né? mas e eu preciso ter muita paciência e ter muito silêncio. E eu sou uma pessoa que me movimenta muito, que fala muito, e aí eu já tenho que virar a chavinha, assim, tipo assim, mudar completamente a minha postura que eu tinha no ano passado para desse ano. Então, assim, a educação, ela vem se apresentando com várias surpresas para mim. Assim, polêmicas, né? Mas a faculdade de pedagogia não é lá essas coisas. Então... Pô, não é nada, né? Não é nada. Eu não fiz tudo, mas assim, o que eu fiz, eu podia não ter feito. Eu acho Desculpa, que assim, mas nada, eu acho nada. que assim, é necessário até certo ponto. Então, assim, como a gente não tem outras opções hoje, para quem precisa ser professor, faça pedagogia. Ponto. Essa é a questão. Mas a gente consegue aproveitar muita coisa do lado de fora também, né? E muito mais na vida prática também. Mas, assim, gosto muito da educação. Acho que Deus, ele não quer só que eu fique educando outras crianças, né? Mas eu acho que a educação, ela se apresentou para mim como uma primeira porta para daqui a pouco eu poder fazer isso dentro da minha casa, com os meus filhos. Então, eu vejo que essa vida de ensino, de fato, ela é um mar imenso e que a gente pode se aprofundar cada vez mais. Então, eu tenho essa pequena visão. Eu ainda estou meio na praia ali desse mar, mas estou tentando emergir mais um pouco, cada vez mais com a experiência e os momentos que eu tenho dentro da escola e fora também. E você está falando assim, a gente tende muito a olhar para o ensino de uma maneira intelectual, né? A gente tem uma visão muito... até assim, no Brasil, dos conceitos, né? Que vem muito de uma educação muito militarizada, que a gente tem desde a época da ditadura mesmo, né? E a gente tem um elemento que é justamente essa educação, no seu caso religiosa, até mais direta, mas uma educação moral que raramente é falada para os professores, de como existe esse papel mesmo, né, de educação moral para crianças, mais ainda. Eu acho que quando você chega para níveis maiores, né, de pessoas mais velhas, parece ser um pouco menos de forma direta, mas de forma indireta ainda é muito grande, né? Então, a única preocupação quando você fala, quando a gente vê as crianças, né, não pode ser só esse olhar intelectual, né? Se o menino sabe somar ou não, mas existe toda uma parte moral por trás que o professor acaba tendo um papel gigantesco ali, né? Com certeza. Com certeza. E a minha história, eu vou começar, né, na verdade, fazendo 2 coisas. Esclarecendo mitos e defendendo meu peixe, assim, né? Porque eu sou pedagoga, né? Então, eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado. Então, assim, um dos mitos que foi, inclusive, que tem a ver com essa questão de puxar a sardinha, é a questão da faculdade, né? Apesar de todos os defeitos que eu vejo na faculdade, que realmente a gente sai com uma formação defasada. A gente, para ser um excelente profissional, a gente precisa continuar se formando, e isso é da raiz, né, da docência. A gente tem que continuar sempre se formando. Da educação de forma geral, isso, né? Isso. Mas o que a faculdade me abriu? A perspectiva de que a educação, a pedagogia, né, o atuar como pedagogo, você pode estar em vários meios. Então, assim, eu entrei na cabeça que ia atuar com crianças. E aí acabei ampliando isso para várias perspectivas, né?
Claro que hoje eu atuo com crianças, né? A faixa etária, mas eu tive a experiência de trabalhar com adultos, né? E isso está me ajudando, por exemplo, na catequese de adultos, que eu sou catequista, né? Então, assim, foi isso que me abriu, né? A perspectiva da faculdade. Mas, assim, diferente da Lud, eu não tive desde criança, esse desejo da docência, mas, como ela, na docência, eu aprendi a sair desse casulo que eu estava, eu sempre fui muito tímida, para sair de mim. Eu tive que sair de mim, né? E tanto a faculdade quanto a redmissão, que aí a gente entra um pouco nessa questão espiritual, né? Do carisma, de formar, eu tive que sair de mim para poder me doar e para poder ser aquilo que eu preciso ser, né? Então, a faculdade me ajudou nisso, a profissão me ajudou nisso, a missão me ajudou nisso, enfim. E aí eu fui me descobrindo, fui criando paixão por isso e tenho aprendido muito. Mas, assim, é um desafio e as crianças pequenas, para mim, um desafio maior ainda. Eu gosto do perfil dos maiores, porque eu consigo conversar tete a tete com eles. Eu gosto muito quando eu estava em sala, porque atualmente eu não trabalho em sala de aula, né? Eu trabalho com alunos que têm transtornos, né? TDAH, dislexia, etc. Eu dou essa assessoria para eles e para as famílias e para os professores. Mas eu gostava de trabalhar com 4º e 5º ano, que é uma etapa que você consegue trabalhar, assim, né? Trabalhar junto com eles. Eu gosto muito disso. E aí eu comentava com o Leandro que, assim, o que eu gosto na profissão do professor, né, da docência, é essa questão de você marcar as pessoas, de você deixar uma marca, sabe? Claro que não marcas que a gente sabe que tem cicatrizes aí que a gente não cura, mas, assim, você ter isso é uma grande responsabilidade, mas também é uma grande dádiva. Você deixar uma marca no aluno, de você ele chegar em você e falar, professora, eu lembro de você, eu lembro que você, sei lá, você me ensinou a usar o caderno, a margem. Hoje eu sei usar a margem porque você me ensinou. Isso é muito rico, isso é muito lindo, sabe? E também uma grande responsabilidade. Mas, assim, é o que me impulsiona, vamos dizer assim, a ser melhor, mas também a ver aquela coisa, aquela beleza, sabe? Nessa profissão, essa vocação, sabe? Enfim, é muito belo. É engraçado porque você falou isso da marca. Eu me lembro muito, porque a minha madrinha, assim, as pessoas que eu tenho mais próximas, minha madrinha, eu tenho ela como uma segunda mãe mesmo. E ela aposentou quando eu ainda era muito pequena. E aí eu ficava com ela o tempo todo, porque minha mãe ainda trabalhava. E aí, às vezes, a gente tava, sei lá, no mercado, um cara de 30 e poucos anos encontrava com minha madrinha e falava, tia Lourdinha! E lembrava dela, assim, como professora do primário. E isso sempre me chamou muita atenção. De o quanto ela marcou a vida de tantas pessoas. Porque era muito engraçado, assim, o tanto de gente que encontrava com ela. E ela lembrava de todo mundo, assim. Eu achava isso muito bonito. Porque ela falava, nossa, sua mãe é a fulana, não sei o quê. E eu ficava, caramba, né? Que bonito. Ela, assim, já era aposentada, mas, assim, eu via isso, assim, de o quanto era algo que era levado para a vida das pessoas, né? E eu lembro muito das minhas professoras, principalmente da primeira infância. Então, tipo, 3º período, é porque agora mudou a nomenclatura, né? Mas eu me lembro, assim, das minhas professoras das séries iniciais com muito carinho, né? A gente sempre lembra a tia fulana, né? Não lembra nem o nome da pessoa. Então, é realmente, assim, olhar isso como uma vocação, como uma responsabilidade, ajuda muito. E quando a gente pensa nas séries finais, eu oriento, assim, já orientei alguns TCCs. E aí, sempre é uma experiência traumática. Quer dizer, sempre não, né? Em geral, é uma experiência muito traumática para as pessoas. E aí, quando eu vou orientar alguém, eu sempre penso, nossa, eu queria que o final da faculdade dessa pessoa não fosse traumático como dizem, sabe? Eu não queria que o TCC dela fosse tão ruim quanto falam que é. E aí, tentar, assim, mudar um pouco isso é algo que impulsiona a gente a fazer melhor o nosso trabalho. Cara, eu tenho uma visão totalmente diferente. Se eu caí de paraquedas pra dar aula. Na real, eu queria fazer matemática, porque eu queria estudar matemática. E quando eu tava lá, eu falei, cara, eu tenho 2 opções. Ou eu faço doutorado e entro na faculdade. E é inviável, porque eu não queria casar com 30 anos de idade, né? Então, não tinha como eu esperar 10 anos pra fazer um mestrado, doutorado e entrar na faculdade.
ou eu vou dar aula. E aí, nisso, eu comecei a dar aula para aula particular, né? Inicialmente, assim. E depois entrei em uma escola e tal, né? Então, eu acho que eu tenho uma visão muito menos romântica, assim. Eu não sei se talvez pela matemática ser uma coisa muito intelectual também. Tipo, eu sempre dei aula para ensino médio, nunca peguei crianças menores, que eu sei que é um pouco... É diferente o tratamento, né? Mas eu nunca tive muito essa visão assim do professor, sabe? Tipo, quando minha professora falou esse negócio de... E hoje, eu olhando isso, né? De, não é igual padre, professor, você dá aula ali, acabou e vai. Eu entendo o que ela tá falando, mas eu até levo para um outro lado, assim, de que, cara, eu não consigo muito ver essa visão, não ter essa visão de alguém que vai mudar a vida das pessoas, sabe? E eu não sei se é por conta de um mercado que eu tô inserido, que isso mudou muito desde quando eu comecei a dar aula. Eu acho que no início eu até tinha mais essa visão. E depois de um tempo eu comecei, tipo, cara, quer saber? Na real eu tô ensinando matemática mesmo, é isso, acabou. Não tem muito mistério, sabe? Então eu acho que existe hoje um mercado, né, de escolas, assim, que... E aí principalmente voltado para vestibular, né, no meu caso, para vestibular, entrar na faculdade, que ele não parece muita educação. Assim, quando eu penso em educação, eu não penso no ensino médio como ele é, sabe? E eu não acho que isso não é uma culpa das escolas, eu acho que é o formato como as universidades se utilizam para você entrar nela. Então, essa visão toda é até engraçado, né? Porque, tipo, é muito contrário, assim, mas essa visão toda de o professor e tal, tipo, cara, eu realmente... Às vezes acontece de um aluno vir falar comigo, assim, eu tenho alunos que gostam mesmo de mim, que é impressionante, porque eu sou muito chato em sala de aula. Não, e ele ainda dá aulas de matemática. De matemática. Não é fácil. E eu gosto de alguns alunos, eles me encontram, assim, ficam felizes, eles amam ver o Tomás e tal. Mas é até um espaço que... assim, o que eu leio, por exemplo, de educação, principalmente educação católica, né? Como você pensa no ser humano, toda essa parte, parece que não bate com o que hoje a gente tem nas escolas, sabe? E isso é uma... Eu falo assim, o lugar que eu dou aula, cara, ele é excelente. Não é porque eu tenho medo, nada, mas pro objetivo dele, que é fazer você entrar na universidade, ele é excelente, pô. Ele é, tipo assim, o melhor que eu já vi mesmo. Só que, sabe, tipo, é pra isso que é a educação? E aí talvez você possa ter uma educação tão boa até os 14 que você pode botar seu filho ali com 15 que não vai ter problema, né? Mas para alguns, talvez não, até com 15, 17 não fosse esse o mundo ideal, né? Então, eu acho que tem e aí talvez a gente pode entrar em coisas mais, talvez, polêmicas, enfim. Mas, assim, eu acho que existe uma perversão do papel do professor por conta de os professores, eles assumiram um papel totalmente mercadológico, que é uma visão totalmente capitalista, no sentido de, cara, eu dou aula porque eu recebo, e eu vou falar que eu tenho muito isso na minha cabeça, quando não tô falando assim, os outros professores são péssimos, tipo, eu mesmo, tipo, eu olho assim e falo, cara, eu dou aula porque dá dinheiro, é uma parada que eu acho que eu faço bem, eu tenho uma certa facilidade, entendeu? Então, eu acho que isso foi um pouco perdido, assim, e notando no ensino médio, não é que, de novo, não é que os professores não gostem de alguns alunos, não é que não tenham esse lado bom, mas virou muito uma profissão, como qualquer outra, sabe? E quando você pensa em crianças, né, essas outras áreas, tipo a área da Thaís, com pessoas alunos que têm algum transtorno, né, que você falou, tipo, ali tem um outro lado, sabe? Tipo, e eu, por exemplo, eu tenho um aluno que é autista, né? E com ele é diferente. Eu acho que até é engraçado isso, né? Tipo, quando eu vou dar aula, assim, ele tá numa turma normal lá do colégio. E, cara, quando eu vou falar com ele, eu acho que eu assumo um pouco esse outro ar, sabe? Por conta de uma necessidade, assim. Mas eu acho que muito do professor foi roubado mesmo. Parte por conta das famílias, que não ensinam aos filhos a quererem isso, né? Parte por conta dos próprios professores. Enfim, a própria formação. E eu acho que é uma crise que a gente tem hoje nessa parte, né? E que, de novo, assim, eu tô falando que eu me incluo nisso, sabe? Tipo, eu me vejo, eu não consigo ver toda esse sacerdócio no professor, sabe? Que talvez deveria existir. O que me vem, assim, no coração é porque qualquer pessoa que faz parte de algum meio de ensino para outras pessoas, tanto crianças, adultos, adolescentes, enfim, a gente exerce uma certa paternidade, uma maternidade sobre eles, né? Então, cabe a nós ensinar a verdade. E isso nossos pais fazem desde o momento que a gente nasce.
Então, quando o Rodrigo ia falando isso, eu ia pensando, eu preciso ser mais maternal com os meus alunos, não no sentido de que eu preciso ser a mãe deles, mas eu preciso mostrar a verdade para eles, independente do conteúdo que eu estou apresentando para eles, mas num sentido moral, de valores. E isso não só por causa da fé católica, né? Não só porque somos católicos, mas porque é um dever. E cabe a nós, se eu estou ali nessa posição em que ele me vê ali com uma certa admiração, no sentido de eu hoje conheço mais do que ele, né? Sobre aquele assunto específico, aquela disciplina específica, eu preciso mostrar para ele aquilo que é verdade. Se eu não mostro, eu minto. Não só para ele, mas para mim. Então, acaba que a gente fica nessa de eu tô ali ou pelo meu dinheiro, ou só tô ali porque é isso que eu sei fazer há tantos anos de vida e faço, sei lá, sou professora há 30 anos. Então, eu já vi muitos professores que eu, assim, no meu meio de escola, quando eu era estudante, que estavam ali há muitos anos e sempre faziam as mesmas coisas. E hoje, no colégio que eu trabalho, a gente tem 3 frentes assim de formação, né? Formação acadêmica, formação integral da pessoa e a formação católica, né? E a formação espiritual das crianças. Então, é a necessidade da instituição em trazer para os professores essa volta ao princípio de tipo assim, você escolheu educação não só porque você sabe dar bem aula de matemática. Não é só por isso. Mas se você escolheu estar dentro de uma sala de aula, né, nessa realidade, você sabe que você vai ensinar para os meninos aquilo que você gosta bastante. Então, enfim, mas nesse sentido de tentar elevar sempre de fato aquilo que a gente faz, porque a nossa santificação vai também perpassa também por aquilo que a gente faz pelas outras pessoas, né? E eu acho que principalmente para as crianças mais novas, que é hoje a minha realidade, eu não posso errar, assim. Eu sei que vou errar, mas assim, não pode ser uma muleta. Tipo, eu vou errar sempre, tá tudo bem. Não posso. Não posso, porque é primeiro ali, naquele primeiro momento em que os meninos vão criar caráter, que eles vão criar a realidade do bem e do mal, que eles vão começar a compreender o que é a vida. Mesmo que eu só ensine para eles o Pai Nosso, eu só ensine para eles a Ave Maria, na minha realidade, por exemplo, de professora de religião. Mas quando eles chegarem lá na frente, eles precisam ter essa bagagem de uma pessoa que queria estar com eles pelas pessoas que eles são. Ou então aprender a amá-los pelas pessoas que eles são, pelas crianças que eles são. E às vezes é muito difícil, né? Assim, não sei a realidade da Thaísa de forma mais concreta, porque eu não tenho essa experiência. Eu tenho alguns alunos que têm alguns laudos assim, dentro das turmas que eu ministro, mas não sou eu que lido diretamente com eles. Mas eu gostaria de lidar um pouco mais. Só que daí sempre tem, tipo assim, né? Precisa ter um professor assistente que está ali ajudando, porque já que ele está inserido numa turma comum, numa turma onde outros alunos não têm esse tipo de laudo, então precisa dessa atenção especial, desse cuidado reforçado. Mas eu gostaria de chegar e sentar e falar, cara, você está aqui com a gente, tá com todo mundo. E essa é a busca, assim. Eu acho que, para mim, fica um pouco mais fácil por conta da disciplina que eu aplico, mas precisava ser mais completo, assim, sabe? Os professores precisavam resgatar isso mesmo, né? Essa vontade de mostrar a verdade, independente da disciplina que você aplique, mas pela postura, pela experiência e pelo exemplo que eles vão estar passando ali. Eu acho que quando se trata assim, de educação de crianças, é muito claro, né, que a gente precisa ensinar disciplina, moral, porque elas estão muito nessa fase de formação. Mas eu entendo muito o que o Rhodes fala, porque quando você chega, por exemplo, para dar aula na faculdade, ou mesmo no ensino médio, os alunos em si têm uma visão muito utilitarista do que eles estão aprendendo. Então, eles olham assim, tipo, para que eu vou aprender isso? Aonde que eu vou usar isso, né? Uhum. Essa é a pergunta clássica, assim, tipo... É engraçado porque a disciplina que eu dou é muito voltada para a indústria. E o curso de farmácia aqui na UNB é muito voltado para a área clínica. E na mesma época que eles estão tendo umas aulas de farmacologia que são bem difíceis. Estão tendo farmacoclínica. Então, assim, eles não querem estudar minha disciplina porque eles querem estudar a farmacologia, que é o que eles querem trabalhar em hospital. E é isso. E ninguém quer saber de farmacotécnica. E aí, ou de tecnologia farmacêutica, enfim... E aí é engraçado porque tem muito essa visão de, tipo, isso eu não vou usar pra nada. Então, eu só quero aquilo que me é diretamente útil, né? Então, uma visão
bem assim, das disciplinas como um todo e tal. E quando são adultos formados, tipo assim... Tu vai ficar, pô... Tá. Se esse menino em 20 anos não aprendeu a ter disciplina, não sou eu que vou ensinar, entendeu? Com certeza. E aí eu acho que, às vezes, dá um pouco esse desânimo. Mas, pra mim, o que me anima muito, assim, a ter uma visão mais de vocação, né? Da educação enquanto vocação, é olhar para os professores que foram exemplo pra mim, sabe? Nos momentos em que muitas vezes eu quis desistir da faculdade, até por isso que o Rogers falava, né? Que, enfim, eu queria casar, queria ter uma vida familiar, e eu olhava e falava, não tem como, sabe? Né? Eu tive 2 filhos no doutorado, e quantas vezes eu pensei em desistir, em falar, pra que eu tô fazendo isso? Tipo, pra quê, sabe? Eu ficava brincando, eu vou ser doutora do lar, gente, eu vou pegar meu diploma só pra colocar na parede, não sei o quê. E de fato, assim, quantas... E vai fazer um pós-doutorado aí. Agora eu vou fazer um pós-doc. Sim, porque ela acha pouco. Não, gente, mas pós-doc não dá título, então tá... acabou já. Todos os títulos que tinham pra conseguir, eu já consegui, tá? Tudo certo. Mas o que eu ia falar, assim, é que às vezes em que eu estive mais em crise, eu olhava pra professoras, né? No meu caso, que eram um exemplo pra mim, sabe? Que eram mães fora de casa e também, nossa, sabe? Dos alunos. Então, professoras que me ajudaram muito, assim. Tanto academicamente falando, mas como pessoa, sabe? Eu tenho uma professora, assim, que me marcou muito. Eu sempre falava, nossa, eu quero ser igual a ela, sabe? Eu quero ser igual a essa professora que conseguiu cuidar da família dela, mas que é uma professora, assim, muito, 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 muito boa. E com quem eu aprendi demais, mesmo não sendo a minha disciplina preferida. Então, acho que quando a gente olha para uma educação infantil, é muito mais fácil você ter essa dimensão da missão. Sim. Mas quando é numa educação, né, mais velhos, é mais difícil, mas ao mesmo tempo é ter esse olhar de que a gente está formando profissionais. Então, eu penso assim, nossa, esse aluno aprender isso pode salvar uma vida, né? Esse aluno ser, por exemplo, bom, né, nisso pode fazer com que a gente tenha uma revolução em algum aspecto, né, da saúde pública. Então, ter esse olhar das profissões como um todo, né? Sim. Então, e eu vejo o seguinte, que às vezes a gente pensa em marca, a gente pensa em algo revolucionário, tipo assim, eu vou transformar a vida desse menino, tipo, o menino não queria nada da vida e agora ele, pronto, vai ser Bill Gates. Não nesse sentido, sabe? Eu penso assim que às vezes, quando que você já comentou, né, que acorda cedo para planejar suas aulas. Então, quando você faz isso, se esforça para fazer a melhor aula que você pode fazer para os seus alunos, eu acho que isso você já está trazendo uma marca para o seu aluno, sabe? Quando você olha para o aluno no olho, sabe? Porque você tem 40 alunos, né? Mais do que isso, eu acho. Por sala. Eu tenho uma turma com 47, assim, então, primeiro ano. E sei lá, você conheceu o Quando nome... eu sonho com o inferno, eu sonho que eu tô dando aula naquela sala. E aí você saber, sei lá, o nome daquele aluno específico, ou, sabe? Chamar o aluno pelo nome, saber o nome dele, saber a dificuldade dele. Isso você tá deixando uma marca isso nele. É muito sinistro. Eu já vi que tem aluno que quando eu chamo, faz alguma coisa assim, fala, você sabe meu nome? Tipo assim, eles sentem muito, né? Isso. E assim, eu falei disso tudo e existem vários alunos pra darem tapas na minha cara com várias atitudes, assim, de falar coisas pra mim que eu chego em casa assim, não, amor, você não sabe o que aconteceu hoje. Aí eu conto alguma história de algum aluno, ela tá vendo esse teu coração de pedra. E tem alunos muito bons mesmo, assim. E realmente é bem, né, a recompensa é muito grande. Mas... Sim, é isso. Aí às vezes a gente relembra, né, do porquê. A gente faz o que a gente faz. Tem uma frase do Charlie Munger, que é um investidor famoso, né? É o sócio do Warren Buffett, talvez você conheça mais o Warren Buffett do que ele, mas que ele fala que a melhor coisa que um ser humano pode fazer por outro é ensinar algo, né? E essa frase, quando eu li a primeira vez, assim, eu falei, cara, talvez, né? Enfim, ele é cara, ele tá num panteão mesmo, assim, porque ele não é tão conhecido, mas ele tá facilmente nesses gênios da humanidade. E quando ele fala isso, eu consegui, não é uma frase de um santo, né, engraçado, mas assim, eu consegui encaixar um pouco mais na minha profissão mesmo, né, tipo, porque é muito direto, eu ensino coisas que tem alunos
horrorosos, que não querem aprender nada, né? Mas há alunos que realmente ficam interessados. Né? Tem alguns alunos que olham assim e falam, por que esse moleque de 15 anos tá interessado nisso? Né? Eu olho assim e falo, o que esse moleque tem na cabeça pra gostar disso aqui? Né? Mas vai dando esse senso de realização mesmo, né? Mas é algo que hoje eu acho que não é nem um pouco... como é que eu posso dizer assim? Tipo, por exemplo, a gente voltando um pouco na faculdade, né? Eu vou falar da matemática, pelo menos. Na matemática a gente tem matéria... Além das matérias que a gente faz na pedagogia, nós temos matérias da matemática que seriam para o ensino. Tipo, álgebra para ensino, geometria para ensino. E, na verdade, assim, tipo, não ensina nada, velho. Tipo, é uma parada de... Tipo... Cara, eu não consigo nem descrever, eu não sei nem te falar o que faz uma coisa dessa. Porque eu lembro que teve uma vez que eu peguei uma prova... de um menino, tipo, era como se fosse uma prova de um aluno de 5º ano, sei lá, que é 6º ano, quer dizer, né? 11 anos de idade. E aí mostrava assim, olha, os principais erros de um aluno de 6º ano. Eu falei, tá, mas assim, eu tô no 6º semestre, tá ligado? Tipo, eu nem sei se eu vou dar aula pra... Eu não sei, pra mim era uma coisa muito descolada da realidade. Quando você entra em sala de aula, tu vê que é uma outra coisa, né? Tipo assim, que é exigido de você, né? Totalmente diferente. Então, eu não sei mesmo, eu acho que tem uma crise... nos professores, porque existe uma dissociação, eu acho, da pessoa com o professor, né? A gente acha que a gente pode ser o professor A que ensina tal coisa e a pessoa a pessoa B que, sabe? Tipo, eu acho que existe essa dissociação que vem, tipo, a ideia da hipocrisia mesmo, né? Você tem vários professores tentando ensinar uma intelectualidade que eles simplesmente não têm. E aí, pegando até o barco aqui do ano da vida intelectual na Redmissão, talvez aconteça a mesma coisa com a gente até no nível católico, né? Tipo, a gente quer ensinar uma intelectualidade e a gente não tem essa vida, não busca essa vida intelectual, né? E de virtudes e tudo mais. É algo que é muito... O nosso carisma é ser e formar, né? E aí eu sempre falo isso muito, assim, que não dá para parecer e formar, né? Porque a gente vive em um momento, assim, acho que até pelas redes sociais, onde você pode mostrar só um recorte da sua vida, é muito fácil você parecer algo que você não é. Então, só que quem só parece não consegue converter ninguém pelo exemplo, né? Então, é importante isso. Mas uma coisa que você falou, Rhodes, que para mim é muito real, assim, é que isso de ensinar é o que faz com que a humanidade seja a humanidade, sabe? Eu vi um negócio que falava assim, que o ser humano, ele se diferencia dos animais porque ele tem história. Então, acho que foi até no podcast da Vida Intelectual falava isso, né? É que todo cachorro é igual ao primeiro cachorro que existiu, né? Porque não existe história. E aí eu achei isso sensacional, porque eu falo, cara, a gente só consegue... eu trabalho, o meu doutorado foi com impressão 3D de medicamentos. E é assim, quando eu começo a falar isso para as pessoas, o povo fala, como assim, impressão 3D, o que é isso? E aí eu vou começando a explicar, a pessoa fica assim, caracas, isso existe? Tipo, sim, existe. E já existe no mercado, sabe? Não é uma coisa que está muito longe de nós, assim. Então, você pensar que há... sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente não tinha tantas coisas que a gente tem hoje. Eu penso assim, a gente não é tão velho assim, mas quando a gente era novo, não tinha um celular que tirava foto. A gente viu o primeiro celular que tirava foto. E hoje, os celulares tiram fotos melhores do que as câmeras profissionais. Então, assim, a gente pensar que o passar o nosso conhecimento para o outro faz com que a humanidade continue a caminhar e desenvolver, é um negócio assim, caracas, né? Isso realmente. Porque, só retomando, né, isso, assim, todo cachorro é o mesmo primeiro cachorro, assim, o cachorro ele aprende, mas ele não ensina, ele não deixa nada, tá escrito aqui os 10 mandamentos dos cachorros, sabe? Não existe nada disso, pô. O próximo cachorro, ele tem que aprender tudo do zero, né? E o ser humano, não, a gente vai nessa evolução a ponto de que você vê na história as coisas evoluindo, né? E é muito... E eu acho, nesse sentido, a matemática muito, muito interessante, porque quando eu dou a primeira aula de conjuntos numéricos, que é basicamente falar quais são os conjuntos que tem, né? Tipo, natural, inteiro, racional, real e irracional.
Aí eu falo assim, qual que é o primeiro conjunto que a gente tem? Eu falo, o primeiro conjunto é o primeiro pensamento matemático humano, que é o de contagem. Então você lembra lá quando tinha um carinha com um saquinho de pedra e para cada bichinho ele pegava uma pedrinha? A gente ainda faz isso, todo mundo tem que aprender a fazer isso. Então a criança, quando ela vai contar, ela é como se ela tivesse uma pedrinha para cada bichinho daquele. Só que ao invés de você dar um saquinho com pedras para ele, você ensina uma ideia abstrata de que se ele falar 2, se ele pensar em 2, ele tá pensando que é como se fossem 2 pedrinhas para aqueles 2 coisas que ele tá contando. Ele não precisa sempre ficar carregando vários saquinhos de pedrinha, porque ele tem um saquinho de pedrinha mental, abstrato, dele, né? E aí a matemática é muito louca, porque ela começa do início mesmo do pensamento humano, assim. Então, você tem que passar por tudo. Tanto que quando a gente termina o ensino médio, eu falo pros meninos assim, eles falam, né? Onde é que a gente vai usar isso? Eu falo, cara, na história da humanidade, você tá mais ou menos em 1400. Então, porque a matemática, ela exige esse início mesmo, né? Você tem que voltar lá nos gregos e você para em 1400. Aí você faz faculdade, você para em 1700, mais ou menos. Aí você faz um mestrado, talvez você chegue em 1900. Aí o doutorado, você vai ver o século 20, 21 acontecendo, né? Mas você faz todo esse caminho, né? Na matemática não tem como. Isso é muito louco da matemática e até por isso é um primeiro passo para a filosofia, né? Lembra desse... Porque a matemática você tem que fazer tipo, desde o início, assim. Cada um tem que construir a própria matemática, vamos dizer, né? Descobrir a própria matemática do zero. Não tem como eu chegar assim e falar, em 1960 a gente usava esse modelo, mas a partir de 1960 a gente usa um outro modelo que é esse que você precisa aprender, sei lá, da tabela periódica, entendeu? Então é muito louco, né? É realmente essa história da humanidade, assim, ficando na cabeça de cada um, né? E, assim, quais vocês acham... Uma pergunta, eu sei, essa pergunta talvez seja meio pesada, mas quais vocês acham que são as características de um bom professor? E o que seriam as características de um mau professor, né? O que vocês se utilizam aí no dia a dia de vocês, né? Quando vocês pensam assim... Eu sei que é óbvio que, é bom que você tenha todas as virtudes, mas... e que você evite os vícios, obviamente, mas o que mais especificamente, assim, vocês acham que é a virtude principal na atuação de vocês, né, hoje? Olha, é um enxame de abelhas, viu? Que a gente vai mexer, tipo assim. E é mais ou menos o que eu trabalho no dia a dia. Porque, na verdade, além desses alunos com transtornos, eu lido com os alunos com dificuldade de aprendizagem. Então, o professor me encaminha um aluno que está com dificuldade de aprendizagem. Uhum. E aí a gente vai sinalizar ali o que é a dificuldade de aprendizagem. Só que muitas vezes não é dificuldade de aprendizagem, é de ensinagem. Tipo assim. Então calma aí. Já que você falou disso, calma aí. Vamos lá. Você que pega muitos laudos, né? Porque eu tenho uma opinião, só que eu trabalho no colégio particular. Você trabalha no público, né? Você pode falar. Esses laudos que você recebe, assim, o que você acha deles? Essa quantidade de TDAH. Assim, eu tava aplicando prova e teve uma pessoa que falou pra mim, professor, eu tenho 1 hora a mais de prova porque quando tem muito barulho na sala eu não consigo me concentrar. Eu falei, parabéns, você é um ser humano, porque se eu também estiver fazendo prova e tiver muito barulho, eu também não consigo me concentrar, né? Se for só isso, bizarro ter 1 hora a mais de prova. Mas eu sei que existe hipersensibilidade, essas coisas, mas você que recebe muitos laudos, quando você pega as crianças, assim, né? E você pega tudo as verdade, criancinhas ainda. sim ou não? Porque o mais velho, ele Polêmico. talvez até já tenha aprendido a se ajustar socialmente, né? Então, às vezes alguém realmente tem TDAH, alguma coisa assim, mas ele aprendeu que socialmente ele vai fazer um esforço. E a criança não. A criança, se ela tem uma coisa, eu imagino assim, que você quer ensinar ela, mas inicialmente ela expressa muito aquilo, né? O que você acha, até antes de falar dessas qualidades profissionais, o que você acha desse grande... Nossa, né? bem polêmico, viu? Você quer jogar a gente na fogueira, Não, né? eu quero saber o que você acha. Vou me abster. Você não tem como você ser porque, demitido. assim, a grande questão é que, assim, os laudos... A primeira coisa, os laudos médicos que dão, né? Uhum. Então, eles têm toda uma questão de carteirada, vamos dizer assim, né? Porque às vezes a gente conhece do aluno, a gente está ali com o aluno, mas o médico é o médico, ele tem um CRM e ele pode bater o carimbo e dizer, o menino tem isso. Mas, assim, a gente percebe que tem um movimento grande, né, de alunos com TDAH e TEA chegando nas escolas. E na escola pública, especificamente, a gente está chegando num boom de que
Porque alunos com laudos, principalmente esses laudos como TEA, que é de autismo, eles têm direito à redução de turma. Mas aí, assim, reduz a turma, mas o menino não para de aparecer. Então a gente vai ter que enfiar o menino em algum lugar. Então, assim, a gente reduz e ao mesmo tempo não reduz. Então, assim, é inviável, né? É bem complicado. Então, a gente tá, por exemplo, esse ano a gente teve dificuldade na escola. A gente tem que colocar 2 a 3 alunos na mesma sala, que tem transtorno, sendo que o ideal seria ele estar sozinho, né? Até o laudo dele dá o direito disso, né? Enfim. Tipo, você diz ele sozinho... Só ele com um laudo, né? Na turma. Uma turma de gente sem laudo e ele único com laudado, né? Isso. Seria o direito dele. Mas a gente tá chegando a um ponto de que tem que colocar vários lá. Enfim. Mas, assim, é muito complicado, sabe? Esse ponto, assim, não vou nem entrar no mérito, assim, de será que esse laudo ou será que não é? Mas, assim, a gente tem que observar o seguinte, que às vezes os pais, inclusive, eles procuram tentar dar justificativa para alguma dificuldade que o aluno está apresentando, sabe? Eles procuram justificar aquilo. A criança não aprendeu a ler a letra A com 6 anos, ele tinha que saber. Ele já tinha que saber. Então, ele tem alguma coisa. Então, eu vou atrás de um laudo. E aí, chega com um laudo. Entendi. Entende? Então, é bem complicado. E aí, por isso, assim, é um trabalho bem minucioso. O que eu falo é um enxame de abelhas, o meu trabalho, especificamente. Porque, muitas vezes, é a rotina na casa. Às vezes, o método que o professor usa. Às vezes, o que a criança está passando. Então, é muitos fatores, sabe? Não que... não teremos. E assim, muitas crianças foram negligenciadas, né? Na nossa época, muitos tinham, e como a gente não tinha o conhecimento, como a gente falou aqui do conhecimento, das metodologias de clinicar e tudo mais, muitos foram negligenciados por boa parte do tempo, né? É porque assim, quando você fala isso, por exemplo, o que é uma criança com hiperatividade, sabe? Tipo, sei lá, pega um moleque de 7 anos. O que é um moleque de 7 anos com hiperatividade? Seja diferente de uma criança normal. Tem crianças que vão ser muito agitadas. E aí você olha seres humanos adultos, e seres humanos adultos se comportam de maneira diferente na sociedade. Então você tem as pessoas mais agitadas e as pessoas mais calmas. Aí o problema é que a gente quer pegar uma criança que ela justamente não fez esse trabalho de virtude, etc., e quer falar que essa criança tem algum transtorno. E aí você pega o outro lado, que é a criança que é mais quieta. Por quê? Porque é uma coisa natural dela. Ela também tem um comportamento mais quieto por conta dos pais. Sei lá, milhares de fatores, igual você falou. E aí você pega essa pessoa antissocial, sei lá, né? Como ela também tem algum transtorno. Porque se ela não consegue... E tipo assim, cara, quando você olha adultos, você fala... As pessoas são assim, sabe? Igual as crianças, sabe? Tipo, é porque as crianças realmente é tudo potencializado. E é igual, eu acredito que existe, tá? Eu não tô falando aqui, não existe TDAH, nunca. Cara, eu acredito que existe, mas assim, se esses transtornos fossem tão... cara, eu acho que existe essa super, né? Eles laudam demais. Até gente que usa óculos, pô. Tem gente que nunca precisaria usar óculos, aí chega lá, tá com uma dor de cabeça, aí mete um óculos. Aí como a pessoa tá com óculos, ela tem que ficar com óculos agora o resto da vida. E o grau dela vai aumentando. Então, assim... Tipo, é a mesma coisa com os remédios, né? Que vão dar pra essas crianças. Mas eu falo, assim, como profissional de saúde, o que eu vejo é que, assim, se você vai num médico, tipo assim, eu tô com, sei lá, dor de cabeça. Ele fala, não, isso não é nada, é tipo sua alimentação, você precisa dormir mais, não sei o que e tal. Você fala, esse médico é péssimo, não me deu nenhum remédio, não me deu nenhum diagnóstico, não fez nada. E, de fato, a gente tem essa tendência de querer uma justificativa pra coisas que... São falta de atitude nossa. Então, assim, não, eu tenho insônia, não é porque eu não faço higiene do sono, não é porque eu durmo com a TV ligada e fico com o celular 3 horas na minha cara. Não, é porque eu tenho algum problema. Então eu quero o quê? Um Rivotril pra eu tomar, entendeu? E aí eu quero um benzodiazepínico qualquer. Eu quero umas gotinhas pra eu conseguir dormir. Eu quero uma melatonina. E aí, o que rola muito é que os profissionais de saúde em geral são ensinados de que você só é um bom profissional se você der um remédio, se você der um laudo, se você der um diagnóstico de que tem algo de errado com a pessoa, porque é o que as pessoas esperam. Você falar, não, tá tudo bem, você só precisa mudar o seu hábito de vida, a pessoa fica revoltada, né? Cara, isso é muito assim. Eu vou parafrasear um outro cara, que é o Benjamin Graham, mas ele basicamente, os médicos, eles fazem algo, não só médico, tá? Todo mundo assim dessa área, né? E às vezes até a gente como professor, não vou também tirar a gente daí, não.
Mas assim, nós fazemos algumas coisas quando o melhor a se fazer é não fazer nada. Então, por exemplo, chega um aluno meu lá no 2º ano. Aí eu falo assim, você tem dificuldade de matemática? Ele falou, tenho, desde a 5ª série. Aí eu falo, tá bom, então você vai sentar e vai estudar 2 horas por dia. Não, professor, mas o que eu faço pra matemática? Eu falo, não, senta e estuda 2 horas por dia. Aí ele, não, mas, tipo, em matemática? Aí eu falo, só estuda todas as matérias, deixa a matemática, você vai estudar matemática igual vocês... Você vai pegar a sua grade de manhã, matemática é a matéria que você tem mais horas, você vai estudar mais horas em matemática, mas você vai estudar todas as outras, não vai estudar só matemática. E aí, dá tipo assim, 1 mês, aí o menino, obviamente, não tirou 10. Aí ele vem falar, professor, mas eu não tirei 10. Eu falei, cara, tu tá com dificuldade na matemática, tem 6 anos. Você acha que em 1 semana, tipo 1 mês estudando matemática, agora, o mínimo viável, você vai começar a tirar 10, sabe? E aí começam essas coisas. Então, tipo assim, a criança... sei lá, desde não sei que idade, passa o dia inteiro vendo TV, não estuda direito, não come direito, não dorme direito. Aí ele chega com uma certa idade onde começam algumas coisas a aparecerem, aí não, vamos tentar sem médico. Aí fica 1 mês sem médico. O bicho tá há 8 anos fazendo tipo assim, os pais, na verdade, porque não é culpa da criança, tá bom? E aí vou falar aqui, se seu filho, sei lá, é obeso, não é culpa do seu filho, é culpa sua, pô, porque seu filho não escolhe o que ele come. Então os pais fazem 8 anos cagando ali na criança, aí dá 1 mês, tipo, não dá certo, o que qualquer profissional sugere a ele. Então, vou levar no médico. E aí, tipo, acontece isso, né? O médico, cara, ele tem que fazer alguma coisa, porque realmente se ele falar só volta e faz ele dormir direito, ninguém vai voltar nele, né? Então, isso sei lá, a gente entrou sem querer, né, nisso, mas, cara, eu acho que é o ciclo, hoje na educação, eu acho que é o ciclo mais difícil, assim, de ser quebrado, de longe. E assim, infelizmente, a gente está numa sociedade muito que os meninos estão muito hiperestimulados. Então, vai surgir realmente muitas crianças desatentas, muitas crianças inquietas, muitas crianças que não conseguem se concentrar, porque elas estão ali grudadas no celular, que tá ali... Quem quer ficar parado 5 horas olhando para um professor, né? Sentado na cadeira, porque ele não pode ficar mexendo. Então, e assim, a gente pode discutir que o modelo... de educação não é o ideal, eu também não acho que é. Mas com 16 anos, eu acho que a pessoa já deveria ser capaz de ficar sentada, né, um tempo olhando para algum lugar. Então, porque o objetivo dela, vamos supor, né, no cursinho e ensino médio. E isso é muito claro lá, tipo assim, tu tá estudando, igual eu falei, lá a gente não fala, nossa, vem aqui que nós vamos ensinar a educação moral católica baseada em São Tomás e, sabe, Hugo de São Vitor. Pô, não é isso, velho, tu vai fazer uma prova, tu quer fazer medicina, a gente vai te fazer passar, só que o mínimo que você tem que fazer é ficar sentado olhando pro professor, né? E os alunos lá são muito bons, tá, assim, no geral. Eu até acho que lá não é tão... Tem uns problemas ou outros, né, mas nem é tão problemático assim, mas eu sei que essa coisa do laudo e tal, né, em alguns lugares talvez, e aí a Thaisa mexe direto com isso, né, diretamente com isso, mas eu acho que hoje assim, é um dos maiores desafios que a gente tem, que é conseguir falar pros pais, olha, seu filho não tem nada de especial, pô, ele é uma criança, ou ele é um adolescente normal, que precisa de ordem. Você não ensinou virtude pra ele, tá aí agora, tipo, agora ele tem que aprender, né. E assim, eu acho que às vezes a gente, né, gosta de se apoiar nessas coisas. Então, eu me apoio que eu tenho tal coisa, então eu não posso melhorar, né? E aí, no fundo, isso faz com que a gente não se esforce. Porque, de fato, eu tenho certeza que tem muita gente que tem muita dificuldade em matemática, por exemplo, e que tem facilidade com outras disciplinas. Isso é natural, porque a gente é inclinado para certas coisas. Eu, por exemplo, sempre tive mais facilidade com exatas. Você me pega uma filosofia da vida para estudar, eu falo, Senhor, sabe? Tenho muita dificuldade. Mas é isso. Então, tem gente que, sei lá, o meu esposo tem muita facilidade com línguas. É um negócio, assim, surreal. Mas ele tem dificuldade com química, por exemplo, né? Então, é isso. É mais fácil você dizer, não, eu tenho essa dificuldade porque eu tenho tal laudo e aí não se esforça para melhorar do que você, de fato, falar, beleza, eu tenho essa dificuldade nisso, sou bom naquilo, mas preciso, né, melhorar. Isso é muito louco. Eu lembro quando eu tava no 3º semestre da faculdade, no 2º semestre eu reprovei cálculo 2, né? Eu só tive 2 reprovações durante a faculdade, uma delas foi em cálculo 2. E aí, uma vez, estava conversando com
uns colegas lá no trabalho, tipo, era bem recente, tinha acabado de reprovar. Aí eu fui falar assim, eles falaram, pô, tu reprovou cálculo 2, porque, pô, é ridículo, alguém que vai fazer matemática reprovar cálculo 2, assim, é ridículo, né? Aí eu fui explicar, eu falei, olha, na primeira prova, eu tive que me apresentar no exército e eu não pude fazer a primeira prova. Aí na segunda prova eu tava doente, também não fiz a segunda prova, então eu só tinha a terceira prova e a prova substitutiva, que era um dia depois, com conteúdo do semestre inteiro. E ela falou, a professora falou que ela não ia, como eu tinha que ter no mínimo 3 provas, eu só poderia repor uma delas, então eu ia ficar com 0 na outra, sacou? Então, tipo, não adiantava eu tirar 5 e 5, eu teria que tirar um pouco mais do que isso, porque eu ia dividir minha nota por 3, então eu teria que tirar tipo 7,5 e 7,5 pra passar. E aí eu não tirei, sei lá, 6,9 e 6,3, uma parada assim. E aí eu expliquei isso pra eles, aí cara, eu lembro muito assim, os dois olhando pra mim, eles, tá, eu só tô escutando desculpa tua, tu podia ter tirado 10 nas duas. Cara, e quando eles falaram isso, tipo assim, de uma certa forma, caiu a ficha pra mim. Eu falei, cara, realmente, tipo, era difícil tirar 10 nas duas? Era, mas eu podia ter tirado 10 nas duas, sacou? Então quando a gente começa... isso é até muito louco, é um estudo, né? A base de um estudo do efeito Dunning-Kruger que tem na psicologia, que, tipo, a gente tem percepção de que algumas coisas são impossíveis quando elas, na verdade, não são só difíceis, né? Tem um exemplo que acho que é o Kruger que fala. Ele fala assim, dá um papel pra alguém e fala assim, faz um autorretrato. Que as pessoas, geralmente, elas na hora falam assim, eu não sei fazer. Você fala, cara, pode ficar feio, pode não parecer com você, mas você consegue fazer um autorretrato, né? Você consegue pegar um lápis, um papel e desenhar um rosto. Tipo assim, não é uma coisa impossível, é uma coisa muito difícil. É diferente de eu te falar, pega um clips, um chiclete e faz uma ponte de safena em alguém. Pô, isso é impossível, sabe? Então, tipo... assim, então, essa percepção das coisas impossíveis e das coisas, né? Eu acho que a gente não tem hoje. Na educação foi entrando muito isso, assim, de que as coisas são impossíveis, cara. E você fala, pô, é simples. Como é que eu passo em medicina? Você pega vários livros, senta a bunda na cadeira e lê eles durante várias horas, pô, tipo, né? Não é impossível fazer isso, sabe? Tipo, é difícil, eu concordo, mas não é impossível, né? Então essa percepção de que a gente quer ter tudo muito fácil, eu acho que tomou a educação de um jeito, né? E até já em crianças, eu acho que a gente... Eu foco muito no ensino médio, quando eu penso, né? Mas eu acho que até já crianças têm essa ideia por conta dos pais. Assim, imediatista, de tipo, tá, isso daqui... Como é que eu faço? Qual que é o resultado? Porque eles não viveram a época de Barça, né? Porque a gente tem que pesquisar as coisas no Barça. Eu também não vivi essa, não. Tá bom, sei. Mas eu acho interessante, porque as crianças, elas estão muito inseridas nesse mundo virtual mesmo, assim, né? De telas e tudo. E isso atrapalha muito o desenvolvimento cognitivo delas. Completamente. E acaba que, assim, por muitas vezes eu não consigo chegar até a rotina dela. Eu consigo ir da escola para dentro. Uhum. E aí é isso que às vezes atrapalha meio que o próprio sistema dá aquela rasteira na gente. Porque às vezes a gente quer chegar mais longe com a criança. Mas aí a gente tem que ter aquele limite, tem que dar o espaço da família e tal, etc. Que no nosso caso, naquilo que a gente acredita, de fato, a família é a primeira escola, né? Eles que, de fato, mandam na educação da criança. Então acaba que a gente só olha e acena. E dá vontade de desistir, né? Às vezes, muitas vezes, você até desiste, mas você fala, cara... às vezes eu não tenho o que fazer e pronto, fica por isso mesmo. A gente reza, pronto. Essa é a vibe. Mas nesse ponto, assim, eu acho que pensar naquilo que o Rodrigo perguntava, o que seria, então, um bom professor, né? Uhum. Eu acho que é aquele que sabe cumprir bem o seu papel, aquele que sabe aquilo que ele pode fazer, mas não se frustra por aquilo que ele não pode, né? Porque a gente também tem essa ideia de que, nossa, os professores vão salvar o mundo. Vão salvar o mundo e tal, e tem vezes que não. Tem vezes que é isso aí. Uhum. E paciência, sabe? Tipo, eu posso ir até aqui, mas se a pessoa não quer, se a pessoa... Sabe? Eu não tenho como forçar o outro, né? E aí... E é muito... Eu acho que o bom professor é aquele que dá o seu máximo, mas que sabe que o outro também precisa de algo, né? Porque senão a gente se coloca numa posição que é muito frustrante. Que é você... Sei lá, por exemplo... numa aula de matemática, assim. Eu já dei aí aula particular de matemática, e aí eu ficava assim, tipo, nossa, se o menino reprovar,
mesmo eu tendo dado aula para ele, era como se eu fosse uma fracassada, só que não, sabe? Eu dei o meu melhor ali e, enfim, aquela criança, ela precisa também ter a parte do esforço dela, né? E às vezes a gente tem a tendência de, tipo assim, nossa, eu quero tanto que ele vá bem que eu quero fazer por ele, sabe? Eu quero, sei lá, dar uma nota para que ele não fique triste porque tirou uma nota baixa. Só que, não, às vezes ele vai precisar tirar uma nota baixa para dizer, olha, você devia ter se esforçado mais, sabe? Você devia ter feito mais. Não é porque você não conseguiu que você não conseguiria se você tivesse tentado mais, sabe? Até nisso, a gente também educa, né? Exatamente. Tem uma frase de Maria Montessori, porque ela tem toda uma metodologia, mas qual é a palavra que eu quero? De dar autonomia para as crianças. Isso, autonomia das crianças terem esse controle sobre elas mesmas. Hippie. Tô brincando. Legal, Tô legal. brincando, Pior tô que brincando. nem é tanto, assim. Mas é bem, assim... É uma coisa que às vezes nos falta muito, porque o adulto, às vezes, ele interfere demais e ele faz tudo, e aí, às vezes, a criança acaba, ou o adolescente acaba sendo mimado pra caramba, e isso atrapalha muito na vida da pessoa mesmo, né? De forma bem geral. E aí tem uma frase que eu acho muito interessante, que eu acho que cabe bem com o que a Lud estava falando agora. Ela fala assim, qualquer ajuda desnecessária é um obstáculo na aprendizagem. E eu sou a pessoa que gosta de ter o controle sobre tudo dentro da sala de aula. Eu quero todos os meninos sentados, os meninos de 10 anos, que não conseguem. Mas que eles fiquem sentados e me escutem falar. E aí, esse ano, eu estou aplicando uma metodologia montessoriana nas aulas por uma institucionalização assim, da escola, né? Sobre a catequese do Bom Pastor. Uma catequese muito maravilhosa, assim. Está no Brasil desde 2017 e ela tem, acho que, uns 60 anos, assim, mais ou menos de idade. São João Paulo II conheceu a catequese e tudo, é bem bacana. E assim, vai contra tudo que é natural, muito natural meu. E aí eu tô nessa, de assim, não posso fazer tudo por eles, porque senão eles não vão conseguir fazer sozinhos. E aí o problema vai ser meu. Porque eu não dei a possibilidade e a oportunidade deles fazerem só. E eles aprenderem com isso, né? Tem uma moça no Instagram, uma senhora que ela chama Adriana de Abreu, ela fala muito sobre educação infantil. E aí, esses dias ela falava, né? Ela fala muito sobre a educação dos pais, na verdade. E aí ela falava assim, que os pais, eles acham assim, que eles vão fazer tudo pro filho a vida inteira. Então, você vai dar pro seu filho de comer na boca, você vai ficar lá do lado dele até a hora dele dormir, você vai dar banho nele, e aí um belo dia, plim, ele vai fazer isso sozinho. Só que não é assim que as coisas funcionam. E aí as pessoas falam, mas eu nunca vi ninguém de 15 anos que a mãe precisa dar banho. Sim, mas ela teve que aprender, tem gente entendeu? com 15 anos que dorme com a mãe até hoje, né? E assim, Ai, e socorro. porque ela não foi ensinada a dormir sozinha, sabe? A culpa é da mãe, né? E aí é tenso isso, porque a gente não quer enfrentar o desafio que é ensinar. Sim. Porque não é fácil, não é Sim. fácil. É muito mais fácil eu chegar para os meus alunos e falar assim, cara, ninguém aprendeu nada do que eu ensinei, então beleza, vou dar uma prova bem chiba, porque aí todo mundo vai passar e ninguém vai reclamar. Porque todo mundo passou. Agora, se eu exijo deles, isso faz com que as pessoas, né, tenham que se esforçar, enfim. E aí você tem que criar metodologias para isso também, né? Porque, assim, quando tem essa questão do fracasso que cabe ao aluno, mas também, às vezes, a gente também não pode nos acomodar também, né? Então, a gente precisa ver ali como que estão os meus alunos e criar estratégias para que eles aprendam, porque, afinal, é a minha função, ensiná-los para que eles aprendam, né? Então, assim, vejo que também, às vezes, uma característica que a gente falando do bom professor é aquele que se planeja, que sabe onde quer chegar com os alunos, né? Tem os objetivos claros, né? Porque se você não sabe onde quer chegar, entendeu? Qualquer caminho basta, né? Exatamente. Já dizia o gato da Alice. Exatamente. É isso. Então, assim, um professor que não se planeja, tinha um professor meu de química no ensino médio, que ele usava um caderninho de amarelo, sabe? Tipo, e aí ele usou com a minha irmã, aí eu passei pelo ensino médio, aí ele usou comigo, aí meu irmão passou no ensino médio, ele usou o mesmo caderno, então, tipo assim, ele não planejava as aulas dele. Então, ele, tipo assim, era... Pô, ele planejou uma vez, pô. Enfim, então, assim... Atualizou. Enfim, então, assim, tem isso também, né? Da gente sair mesmo de si e onde eu quero chegar com esses alunos, onde eles estão e para onde eles vão. Então, tem que ter um pouco disso também, né? Do professor, para ele
para ele mostrar mesmo a profissão dele, se dedicar, ter todo esse processo, estudar, né? Professor que não estuda, gente. Tem Assim, que ter uma confiança intelectual, né? Pelo menos no que você vai dar ali, você tem que saber, não tem como, né? Mas eu acho que, até a Ana tá trazendo isso, cara, eu acho que o papel do professor agora, né, como você falou, realmente dar autonomia, assim, tipo, você tem que ensinar, não que eles façam o que eu quero, né, mas que eles consigam fazer o que eles querem. E aí existe acho que uma parte que é você, de uma certa forma, ensinar qual que é o caminho do querer deles, né, que a vontade deles esteja direcionado pro que é bom. Então, né, tirando assim essa parte espiritual, mas vou falar lá no meu caso, tipo, ele tem que querer passar no vestibular, porque senão não adianta, assim, minha aula vai ser inútil se ele não tem esse desejo, né? Que às vezes nem é tão trabalho meu colocar isso no coração dele, né? Eu falo assim, se você não quer fazer vestibular, aí você vai conversar com teu pai, com o diretor, tipo assim, né? É muito comigo isso, né? Agora você que quer, a gente vai ter aula pensando nisso e tal. Mas tem esse papel do querer também, mas que ele tem autonomia pra seguir, né? Pra conseguir realizar uma vontade que é boa, né? Pra conseguir pensar, né? Porque a gente tem muitos alunos que eles observam o meio onde eles estão inseridos e acabam indo junto com todo mundo, né? Então, eles às vezes não têm nenhuma individualidade própria. Então, acaba que a personalidade deles é afogada pelo meio. E aí, assim, no cursinho, por exemplo, cheguei a fazer uma vez só, acho que cursinho, acho que um semestre. E eu sabia que não ia funcionar para mim uma faculdade federal, por exemplo. Mas eu estava fazendo por quê? Porque os meus pais me instruíram, porque todos os meus amigos estavam fazendo. Então, acabava que, na adolescência principalmente, onde eles estão entendendo o que é personalidade e moldando isso ali, cabe, eu acho que, até os professores como uma forma de tutoria, orientação ali, né? De mostrar para eles como a gente deve pensar, mas de forma individual, né? E não como um comboio, assim, das pessoas, de uma forma geral. E no atual formato, quando você tem uma socialização dos alunos que é só com pessoas da mesma idade, que é uma parada que é inútil para mim, então eles ficam lá 40 horas só com gente da mesma idade dele. O que eles vão aprender? O que uma pessoa da mesma idade com 15 anos aprende com outra, assim? Videozinho no TikTok, as muito coreografias. pouco, né? Eu sei que dá para aprender algo, mas é muito pouco. Então, às vezes, o professor, ele é a única... Ou os professores, né? São os únicos adultos, as únicas pessoas em outra faixa etária que já passaram por outras coisas que fazem parte que da podem conversar deles, né? com aqueles, no meu caso, adolescentes, né? Então, porque entre eles, assim, cara, só vai sair besteira, sacou? Deixar que um aluno de 15 anos, pode um cego guiar outro, né? Tu vai deixar um moleque de 15 anos tentar ensinar outro, assim. Eu tenho alunos excelentes, mas mesmo assim, cara, é difícil. Eu falo pela minha realidade, assim, de ensino médio. Como eu falei lá no início, eu não tive uma vida acadêmica escolar incrível, mas eu sempre gostei muito dos meus professores. Eles não mostravam de forma muito concreta e muito direta valores, moral e tal, etc. Mas eles faziam bem aquilo que eles executavam ali, né? Tipo, eles davam muito bem as aulas, eles estavam ali apostos e ouvindo a gente. E assim, com o grupo de jovens na época e tudo, a gente aprendia uma coisa ou outra sobre a fé, sobre a moral e tal, etc. Mas ficava ali. Então eu voltava para a escola, eu só tinha a galera que não batia muito bem da cabeça. E eu gostava muito de falar, então acabava que alguns professores no meio do meu ensino médio, nos 3 anos de ensino médio, eles falavam assim: Natasha, isso não faz bem para você. Você não tá entendendo o que é para acontecer. Então eu olhava assim para minha para a cadeira de professores assim, né, do meu ensino médio. Eu amava todos eles. Eu achava todos eles incríveis. Até os que falavam umas coisas meio doutrinárias e tal. Mas eles conseguiam ouvir os alunos. Eu gostava disso nos meus professores. Cheguei em um momento que eu queria fazer biologia por causa da minha professora de biologia. Quis fazer letras por conta do meu professor de literatura. Então, assim, os professores influenciam muito a nossa cabeça. E que bom, assim, né? Porque... eu não acho que os meus professores do ensino médio acreditariam se eu falasse que eu sou professora hoje. mas eles, de alguma forma, não muito direta, mas de alguma forma eles me mostraram que serem bons professores
me deu essa vontade, me deu esse motor, assim, para poder exercer bem hoje o meu papel, que é igual ao deles. Que, assim, né? Não dentro do ensino médio, mas em outro segmento de ensino. Mas que ainda assim eu quero fazer o melhor, porque eles fizeram o melhor por mim, por exemplo. Eu acho que isso muda muito a cabeça das pessoas. Pensei nisso, maturei isso, né? Depois de muitos anos. Mas a marca deles ficou, de alguma forma, ali. E eu sou muito grata, assim, por muitos desses professores. Inclusive, faleceu no ano passado. E ele foi um professor de história meu, Arthur. E ele foi excepcional no meu primeiro ano. Porque eu fui muito mal na primeira prova dele. Eu tinha acabado de mudar para a escola e tal. E ele me desafiou. Ele falou, duvido que você tire uma nota melhor, assim, no próximo, né? Enfim, na próxima prova. Eu gabaritei a prova dele e ele ficou muito feliz. Então, assim, tinha esse vínculo ali meio paternal mesmo, né? E eu acho isso muito... E isso me marcou muito, né? E saber que ele... Eu acho que ele ficaria muito feliz, assim, né? Se ele soubesse que os alunos dele pensam dele de alguma forma, ou que momentos como esses fizeram parte do desenvolvimento pessoal e humano dos alunos, né? Eu acho isso muito legal. Pô, isso é mesmo, porque eu já escutei de aluno meu que eu era muito chato, mas minha aula era boa. E eles aprendiam matemática, eu já fiquei feliz. Falei, pô, eu ser chato é o de menos aqui, tu acha que eu tô preocupado? Isso aí até minha esposa fala, pô. Chato eu sou. Chato eu sou, né? A parte da aula funcionar é que é massa. Mas eles amam, sabia? Eles amam quando eles falam chatos, eles precisam disso muitas vezes. Exato. Eles não têm. Cara, eu sempre falo que referência. todos os professores que me marcaram positivamente eram professores muito... Não sei se é por conta do meu perfil, mas assim, eram professores que eram muito difíceis, a matéria deles, assim, eles colocavam provas bem difíceis, e eles eram muito disciplinadores, entendeu? Tipo, pra mim só funcionou assim, então eu sou assim. Tipo, não tem muito mistério. Acho que até pela idade, né? É necessário que eles sejam mais rígidos em relação comportamental do que até dentro da disciplina. E é uma coisa que eu acho que falta conceito. muito, né? Tipo, você pensar assim, o que um adolescente hoje de 15, 16 anos mais precisa? Se eu fosse olhar pra casa dele, eu falava, cara, disciplina, assim, tipo, não é... Pô, o resto... Amor também, acho que tem muitos ali que precisam de um certo carinho, sabe? Essa coisa de você chamar pelo nome, falar, cara, o que tá acontecendo? Mas eu acho que é disciplina, tipo, eles não têm esse... Né? Tudo que a gente tava falando aqui, eles não têm esse costume de ter disciplina em casa, muitos deles, né? Por isso que marca, né? Por isso que eles chamam a atenção deles, essa questão de alguém estar olhando para eles. Alguém tá me olhando, sabe? Porque às vezes eles aprontam o que for, e pai e mãe, tipo assim, sai de casa, fica 3 dias fora, tipo assim... Exato. Alguém se preocupa, né, de uma certa forma. E eu tenho pra mim que esses comportamentos mais desafiadores, eles são pedidos de ajuda. Pra mim é isso. Eles precisam de ordem. É natural que a gente busque a ordem, a verdade, a bondade, a beleza, de forma muito... Mesmo que eles não sabem subjetiva nomear, né? mesmo. Eles não Exato. sabem nomear isso. É subjetivo pra gente, mas a gente sabe que eles precisam. Então, por que não a gente tentar oferecer isso pra eles, sendo que eles não têm em outro lugar, né? Eu tenho um caso de um aluno que ele dava muito trabalho no primeiro ano, durante o primeiro ano, muito trabalho. E era assim, meio carrancudo com os professores, sabe? Tipo, tratava mal, todos os professores. E aí, do primeiro pro segundo ano, ele se resolveu com o pai dele. A gente descobriu isso depois só. E, cara, ele voltou no segundo ano, assim, outro aluno. Ele não voltou sendo aquele aluno que fala com todo mundo, obviamente. Mas ele parou de dar trabalho. Não dava mais trabalho nenhum depois que ele resolveu a vida dele lá com o pai dele, né? Então, às vezes, são uns pedidos assim mesmo. Depois do Tomás, me ajudou muito a enxergar, mas aí veio a pandemia. E aí, agora tem a Clarice, né? E quando eu voltei, assim, eu comecei a perceber que eu comecei a olhar mais pros alunos nesse sentido, assim. Tem uma coisa que me ajuda muito, que eu sempre penso, cara, essa pessoa já foi uma criança bonitinha, fofinha, igual o Tomás, assim. Então, existe alguma coisa boa nele, sabe? Então, por mais que agora, não... Eu tô na fase de ver isso. Cara, porque... E aí eu olho, meu Deus, ele é tão fofinho, mas não parece na hora de agir, né? Cara, porque eu juro que eu penso assim, eu falo, cara, já foi, velho. Já foi igual o Tomás, que era alegre toda hora, que era muito feliz e queria brincar. E agora virou isso aqui, mas tem alguma coisa boa dentro, sabe? E eu tento usar isso um pouco de combustível, porque tem hora que é difícil mesmo. E teve uma história que me marcou. Eu não sei se vocês têm alguma história assim que marcou muito vocês, se vocês querem, né, compartilhar, mas eu tenho uma que eu tava dando aula e eu peguei uma turma que era um pouco assim, a grande maioria eram meninas e com um pensamento muito pós-moderno, né, de feminismo, blá, 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 tudo isso.
E, obviamente, quando eu chego numa sala e falo assim, eu não falo, né? Mas se eu falar sou católico, automaticamente várias bandeiras seriam levantadas de que eu não gosto de X, não gosto de Y. Então, geralmente, eu não falo, mas eu falo muito do Tomás, da Monique, agora da Clarice, né? E aí eu lembro que eu fui dando aula e toda aula, assim, eu mostrava um vídeo do Tomás, aí mostrava o Instagram da Monique, e eu falo isso com recorrência, né? Eu falo, olha como é que minha esposa é linda, e ela tá lá com meu filho em casa. Eu sempre mostro essas coisas assim, né? Mostro o Instagram dela, inclusive, como ela faz muito stories e tal, né? Assim, pra eles verem que é tipo aquilo ali no dia, sabe? Não é um vídeo que eu escolhi. É, tipo, eu abro os stories dela literalmente. Falo, o que a Monique tá fazendo hoje? E aí, eu fiz isso com a sala e tal. E aí, quando chegou mais ou menos na metade do ano ali pro final, tipo, agosto, essas meninas começaram a falar assim, professor, eu tinha por algum motivo, não lembro, falando assim, professor, eu tinha toda a minha vida planejada. Eu ia fazer medicina, depois eu ia fazer mestrado, doutorado, e eu nunca tinha pensado em casar, e eu só queria saber quanto de dinheiro eu ia ganhar. E agora eu só consigo pensar quantos filhos eu vou ter, que eu quero um filho igual ao Tomás, não sei o quê. E aí quando uma falou isso, todas as outras, assim, eram umas 4, 5, começaram, nossa, eu também e tal, né? E tipo assim, aquilo ali, por mais que não seja objetivamente isso que aconteceu de fato, mas, cara, talvez seja uma abertura para que daqui a alguns anos algo aconteça na vida dela para ela justamente assim, tipo, caraca, sabe, eu posso ter um outro tipo de vida do que esse que eu tô tendo, porque eu sei que não foi esse ano comigo, provavelmente, que mudou a vida delas, porque tem muitas outras influências, mas talvez isso seja uma janela, né, pra algo acontecer no futuro, né, e eu lembro que isso me marcou muito quando eu contei pra Monique, assim, tipo, de como eu mostrava vídeo do Tomás porque, sei lá, igual eu falei, eu sou muito chato em sala, assim. Matemática não tem nem muito como, né? Vou falar, vamos discutir nossas ideias. Cara, matemática é linda, assim. Não existe o que eu acho ou o que você acha. Existe o certo e o errado e acabou, entendeu? Então, eu não consigo, geralmente, debater muitas ideias com eles, falar sobre muitas coisas, porque a matemática não permite, né? Graças a Deus. Porque não teria que escutar alguns deles seria uma coisa desprezível. Coisas absurdas, né? Mas, e aí quando eu escutei isso, eu percebi, assim, que, cara, realmente a gente tem um poder, né, de influenciar as pessoas para uma coisa boa, né, que a gente pode... No final, Rodrigo, desse podcast, você tem que falar assim, meus alunos, eu amo vocês, tá? Tudo que eu falei aqui. Todos os 300 e tantos alunos. Nunca ouvirão da minha... Eu tenho uma história, assim, que me marcou muito, né, aconteceu no final do ano passado. A minha turma, as minhas turmas dos anos iniciais, né, do ensino fundamental, o 4º ano, que está ali entre 9 e 10 anos, eles realizam a primeira comunhão. Então, pela escola ser católica, então a gente tem esses movimentos pastorais, assim, né? De possibilitar a vida sacramental dos alunos e dos próprios familiares, né? Então a gente tem primeira comunhão de adultos para os pais que não são, crisma para os pais, batizado para os filhos e os pais e tal, etc. E naquele ano eu tinha um aluno que ele já era da escola há muitos anos. Então, o ano de preparação deles começava no 3º ano e terminava no final do 4º ano, culminando na primeira Eucaristia, para eles receberem ali, né, o sacramento. E aí, esse aluno, no 4º ano, ele faltou muito, que era um ano 2021, então ainda a pandemia estava meio assim, apesar de termos aulas e tudo, mas ele não veio muito e acabou não fazendo a primeira comunhão. E ele é muito consciente das coisas. É um menino extremamente ativo, não é hiperativo, mas parece. Mas ele é muito carinhoso, muito querido mesmo. Assim, ele gosta de dar atenção e ter atenção para ele. E ele estava no 5º ano, estava para sair do ensino fundamental 1, né, dos anos iniciais, indo lá para outra sede da escola, enfim, com os meninos mais velhos. E ele passou o ano inteiro comigo, veio em todas as aulas, enfim, né, tipo, participou. Os pais deles não viajaram tanto naquele ano específico, ano passado. E no final do ano, ele chegou e falou assim, Miss, eu não vou fazer primeira comunhão. Aí eu fiquei, mas por quê, né? Eu dando aula de formação católica, ele, não me sinto preparado. E na turma dele, ele era o único que mostrava uma espiritualidade real, sabe? E eu ficava, mas fulano, como assim não? E eu não queria forçar a barra, né? Porque eu entendia o coração dele ali do medo e da ansiedade, de falar, mas eu preciso saber muito mais do que eu sei hoje. Eu falei, mas calma, tá tudo bem, você tá num caminho, num processo. E eu lembro que, por muitas aulas durante o ano, todas as vezes que a gente ia pra capela, para poder ter algum momento lá com o Santíssimo, ele pedia para ficar mais. Então, toda vez a gente voltava, e a sala dele era muito
muito perto, assim, da capela. E ele falava, mas eu posso ficar mais um pouco? Eu, não, tranquilo, pode ficar. E eu esperava ele, porque eu não podia deixá-lo só. E aí eu mandava todos os outros voltarem. Um outro ficava na capela junto com ele. Mas ele rezava com vontade, assim, né? Então, durante o ano inteiro, eu percebia isso nele. E aí, quando ele chegou para mim no final do ano e falou, eu não vou fazer a primeira comunhão porque eu não me sinto pronto. Eu falei, mas você tá, sabe? Tipo, você não precisa saber todo o catecismo para você fazer a primeira comunhão. E aí ele, não, mas Miss, é porque eu não sei se eu sei as coisas que eu preciso saber para poder receber Jesus. Eu falei, você acredita que Jesus está na Eucaristia? Ele acredita. Eu falei, tá, esse é o principal. Se você acredita nisso, de fato, e você tem ciência disso, racionalmente falando, é o que você precisa. Porque de resto ele já sabia. Ele entendia, ele prestava atenção. E não só porque ele prestava atenção na aula, mas ele tinha uma vivência, né? Uma certa vivência assim, que a gente observava. E era muito bonito isso. E ver nele essa responsabilidade com o sacramento. E aí, quando estava na semana da primeira comunhão, ele chegou, Miss, eu não tenho certeza ainda. Eu falei, então você vai fazer o seguinte, você vai rezar durante a semana inteira. Quando chegar na sexta-feira, que é um dia antes da data da primeira comunhão, que ia ser num sábado, aí a gente conversa de novo. Aí a gente vê o que a gente faz, tá bom? Ele, tá bom. Passou uma semana. Aí na sexta-feira, eu não sei se eu cheguei a encontrar com ele, eu não me lembro de ter tido essa conversa. E aí no sábado ele apareceu na primeira comunhão. Então, assim, eu acho que os pais entraram conversando com a direção pastoral da escola e tal. E ele acabou fazendo. E não foi um convencimento, porque a mãe dele já estava convencida de que ele não ia fazer. Aí ele foi e fez a primeira comunhão. Não por mérito meu, óbvio que não. Mas no final ele chegou para mim, ele me abraçou e me agradeceu muito, chorando. Aí eu fiquei, é isso. Sabe, é para isso que a gente está aqui. E eu rezei muito pedindo para Deus, porque de todos os meus alunos, não desmerecendo os outros, mas assim, de todos os alunos, ele é o que se mostrava com a cabeça no lugar. Ele de falar, isso é muito importante, então eu preciso saber o que eu estou fazendo para eu poder fazer. E ele teve essa consciência, assim. Aí eu falei, cara, ele merece receber Jesus, sabe? Então, não que eu decida, né, óbvio. Mas eu achei muito bonito isso, assim, da parte dele, ele ter essa própria consciência só com 10 anos de idade. Achei muito bonito. O bullying lá na tua escola é o seu não batizado, sai daqui. Né? Acontece, tá? Acontece. Ele não é batizado. Como assim? Você não é filho de Deus? É desse jeito. Meu Deus. Pra eu ter pensado nisso, é porque eu seria um dos péssimos alunos, né? Não, mas é engraçado. Você falou isso de bullying. A história que eu, assim, me marcou, que eu me lembrei, não é deu como professora, mas deu como aluna. E aí, quando o Rodrigo falou, sei lá, uma história que te marcou de algum professor, eu lembrei de uma vez que, na época, não sei se ainda tá na moda isso, né? Mas nos meus 15 anos, tinha aquelas... Já faz muito tempo, né, Lud? Faz só 15 anos. Esse ano faz 15 que eu fiz 15. Não temos mais disc play. Não, mas então, naquela época, era muito modinha tipo assim, o grupinho de amigas fazer uma dança na festa de 15 anos. Sim. E aí, eu tinha um grupo de amigas, de 8 amigas, e aí, na primeira que fez 15 anos, a mãe dela contratou, tipo, uma coreógrafa pra gente fazer a dancinha, não sei o quê. E, tipo, era super divertido, porque tiveram vários encontros, não sei o quê. E a coreógrafa ensinava as coisas pra gente e tal. E a gente tinha uma amiga que ela é muito desengonçada, assim, até hoje é uma pessoa Denúncia. que ela é... Não fala o nome, né, da coitada. não vou falar nomes. Não, mas assim, ela sabe disso. Ela sabe que ela é péssima. Não, ela é uma pessoa maravilhosa, sabe. amiga, te amo. Não, então, o que aconteceu? A gente, como ela era mais desengonçada, assim, das 8, a gente fazia muito bullying com ela, assim. A gente zoava ela demais, não sei o que e tal. E assim, pra gente era natural. Sabe aquela, você é a lerda, entendeu? Tipo, cada uma com seu adjetivo, né? Entendeu? Era tipo assim, a Ludmilla é a nerd, a Stephanie, né, que essa é minha amiga, ela é a lerda, não sei o que. Não, e a gente faz isso muito com ela. Era muito natural, assim. Só que, bem, nós somos amigas até hoje, tem mais de 15 anos isso. Oxe, a Stephanie, irmã do Eric. Não, tô brincando. Do Eric? Não, tô brincando, vai continuar. Não. Confundi. Enfim, e aí o que aconteceu? Eu lembro, assim, que a gente sempre, né, sempre fomos muito amigas e tal, e a gente zoava muito a Stephanie. E aí, quando chegou no último dia,
do ensaio, não sei o quê, a Carol, que era a coreógrafa, falou assim, eu queria conversar com vocês. A gente, nossa, né, tipo, o que ela vai falar? Aí ela falou assim, olha, eu vejo que vocês são muito amigas, não sei o quê, é uma amizade muito bonita e tal, mas vocês não podem fazer isso com a Stephanie, tipo, que vocês estão fazendo, não sei o quê. Tipo, teve uma conversa, assim, séria, meio de mãe, assim, sabe? Olha, tipo, não é legal, porque o jeito que vocês tratam ela faz com que elas, tipo, se diminuam muito e tal, não sei o quê. E, tipo assim, foi uma conversa séria. Caraca. Na época, a gente ficou, tipo, caracas, a gente, né, somos amigas terríveis e Tomou tal. o xarope da professora de dança. Levamos tóxicas. Caraca, Que tóxicas, recorde. né? Não, mas assim, tipo, isso me marcou muito, porque foi quando a gente, de fato, percebeu que não era porque tava aquilo que o Rodrigo falava, assim, aqui os meninos de 15 anos, eles, né, vão na mesma onda. E a gente, nós somos meninas, assim, que éramos muito tranquilas, mas a gente ia na onda e ia fazendo mal a uma pessoa que a gente amava. E caracas, né, que coisa ruim e tal. E aí, enfim, óbvio que ainda rolavam as zoeiras, mas isso ficou muito mais soft depois disso. E aí, enquanto eu pensava assim, em episódios da minha vida, em professores que me marcaram, eu me lembrei muito disso, porque era alguém que estava ali para uma coisa que era muito tonta. Tipo assim, gente, era uma professora de dança, do negócio foi assim. ver vocês durante um mês só. Tipo, Festa de 15. Tipo uma coisa, dançando, ensinando uma coreografia de Tipo Pussycat Rebelde. Dolls. Nossa. Tipo, um negócio assim, nada a ver. E que ali soube fazer algo que, de fato, marcou a nossa vida. Até hoje a gente fala, não sei o quê, porque, tipo, a gente tava sacaneando a Stephanie com alguma coisa, não, cuidar com a Carol, não sei o quê e tal. Lembra quando a Carol falou isso, não sei o quê. Sim. E, tipo assim, né, somos adultas, 30 anos, Stephanie vai ter bebê daqui a um mês. Então, tipo, às vezes, você dar o melhor de si, ter um olhar atento, saber ensinar algo, mesmo em um ambiente onde não é o mais propício, pode marcar a vida de alguém, né? Então, assim, acho que a vida de ensino, ela nos pede um pouco isso. Um olhar atento e um olhar disposto a ensinar sempre. A ensinar em qualquer situação, né? Pô, vou ter que me esforçar muito agora. Tô triste depois desse podcast. Tava tão fácil da aula, porra. Ai, gente, eu sou péssima de memória. Eu não Então presa não. nada. Então, gente, tô brincando. É sério, assim, eu tô tentando assim, recordar. Lembro só espaçosamente de alguns momentos como aluna, né? E como professora. Mas, assim, nada específico, assim, nada muito. Então tá bom. Vou deixar aí. Vai que eu lembro até o final. Obrigado, Thaís. Então, gente, já indo pro final, foi mal. Queria agradecer a disponibilidade de vocês. Eu sei que alguns aqui não queriam vir, né, Lud? Mas agradecer mesmo. A gente conseguiu gravar, né? Pra quem não sabe, essa é a terceira tentativa desse episódio, porque o computador... Eu acho que o Juninho é o amuleto da sorte. O computador morreu nas duas primeiras vezes, enquanto a gente estava gravando. Nem era a Lud que estava aqui, inclusive, era o Carlos que ia participar e a gente mudou agora. Mas, enfim, então, muito obrigado pela terceira vez. Eu sei que, né, vocês estavam cansados já de falar, né? Mas, obrigado mesmo. O roteiro já estava pronto, pessoal. Tá ligado? Nada espontâneo, não. Então, deixem aí um agradecimento, uma última frase. Se despeçam. A Natasha já decorou a frase dela. Eu queria dizer que é a primeira vez que eu tô gravando, então eu ainda não sei essa parte do roteiro. Eu tô aqui pensando, meu Deus, tem que ser um negócio impactante, né? Não, é o que você quiser. Você pode só agradecer. Fala assim, obrigado, Rodrigo. Obrigado, galera. Excelente conversar Muito com você. Mas, ó, assim, uma coisa que eu ouvi da minha professora, não tem nada de formativo, nada, zero. Mas me reconheço muito ali. Minha professora de biologia, que eu falei que eu queria fazer biologia por causa dela, ela falava assim, o professor, ele é um artista frustrado. Ele tá num palco, porque é à frente da sala, e ele tem uma plateia. Pronto, resolvido. É isso. Obrigada. Eu gosto muito. É só isso mesmo. Mas eu gosto muito de podcast. Eu acho que essa é uma das
das frentes de formação que o Campus FIDE tem, que eu acho que alcança muitas pessoas. Então, eu fico muito feliz de ter a oportunidade de participar com o mínimo de experiência que eu tenho, mas ter a oportunidade de ouvir também todos vocês. Eu acho muito legal. Obrigada. Muito bom, muito bom. Gente, assim, a gente não falou especificamente de fé, vocês viram, assim, que a gente não tocou muito no assunto, mas quem esteve com um olhar atento percebeu que estava nas entrelinhas, né? Porque o professor é ali o que lida com as virtudes, com essa questão da moral, né? E, assim, para fechar assim, já que pra gente dizer que é católico esse podcast, vamos retomar o nosso mestre, né? A gente sempre se inspirar em Cristo, né? E aí os apóstolos o chamam de mestre, né? Muitos o chamam de mestre. Então é o nosso mestre maior. Então sempre lembrar dele e tentar ser como ele, né? Porque ele sempre quando ele se colocava numa posição que as pessoas ouviam como assim, ai, ele é o sabedor, eu estou palestrando aqui, ele sempre recuava, né? Ele nunca ficava nessa posição de eu sou o sabedor de tudo. E ele sempre ensinava ali no contexto mesmo, no tocar, no estar junto. Então, que a gente possa ser isso, né? No nosso dia a dia como docente e como cristão, né? Porque a gente falou que nós todos somos docentes, mas todos nós ensinamos no nosso dia a dia como ser, né? O ser e formar no nosso carisma e no ser cristão. Só você falando, pra falar que a gente falou do evangelho, né? Você foi falando, eu me lembrei de uma coisa, talvez esse do professor, que é aquele evangelho até recente agora, que eu acho. Que Cristo tá andando e tem uma multidão em volta dele, e a mulher que sangra há sei lá quantos anos toca na veste dele e para o sangramento na hora, né? E eu acho que com isso que você tá falando desse olhar atento, às vezes é isso, assim, o professor às vezes tá rodeado de muitas pessoas que de fato estão aprendendo com ele, querem, mas é a gente perceber quem é aquela mulher sangrando que tá tocando, às vezes, só a nossa veste, sabe? Que aí Cristo fala, né? Alguém me tocou. E acho que é Pedro que vira e fala, pô, tá maluco, assim? Tanta gente aqui te tocando, como é que alguém te tocou? Aí ele, né? Enfim. Então, eu acho que o professor tem estar em oração é muito importante por isso, né? Pra perceber, vamos dizer assim, essas viúvas sangrando, nos tocando aí durante o percurso. Eu, assim, agradeço muito, né, a participação nesse podcast. Eu tô aqui tapando buraco, já que o Carlos não podia hoje. Aí me colocaram aqui de step, mas tudo bem. Mas agradecer muito. E eu me lembrei muito de algo que bem, como eu tenho 2 filhos, né, tenho que estudar a educação das crianças. E aí eu tô lendo um livro que chama Arte de Educar as Crianças dos Dias de Hoje, que foi escrito há 100 anos atrás, mas tudo bem. Não é dos dias de hoje, de 100 título, anos, né? Então tá tudo certo. Não, mas é um livro legal, assim. Ainda tô no começo, mas ele fala que as crianças, elas são como brotos de flores, né? Em desenvolvimento. E eu gosto muito dessa dimensão do ser e formar como uma semeadura que você pega a semente e tá lá regando e cuidando e esperando que o broto saia, mas sem saber, muitas vezes, o que dali vai sair, porque enquanto você rega a semente, enquanto você cuida, você não sabe se ali tá verdadeiramente se enraizando algo e que vai sair, ou se já morreu há muito tempo e você continua regando uma terra que vai ser infrutífera. Mas eu vejo muito o ser e formar, a arte de ensinar, como essa semeadura. Que o meu papel é estar ali regando, é dar as melhores condições para que aquela plantinha se desenvolva. E ainda que eu não saiba se dali vai sair uma macieira ou se vai sair uma roseira, eu vou dar o meu melhor, sabe? Ou um cactus, né? Ou um cacto. ou uma planta carnívora, um negócio assim meio bizarro. Mas a gente saber que diante das circunstâncias, diante, né, das intempéries, a gente vai sempre dar o nosso melhor, né? Seja numa educação infantil, seja no ensino médio, seja para educar adultos, que o nosso plantio, né, o nosso cultivo, ele seja sempre o melhor que eu posso dar, né? Eu vou ser sempre o melhor semeador que eu posso ser. Sei. Por isso que eu não podia falar primeiro. Você viu, né? Então, gente, muito obrigado. Juninho, Lucas estão aqui também. E para você, a gente fala sempre dos colaboradores, mas
Caso você não consiga colaborar financeiramente, vamos fazer o seguinte, não precisa nem ser esse episódio, pega o episódio que você mais gostou aí do nosso podcast, manda para alguém que você conhece, você já vai estar ajudando muito o projeto lá no @campusfidei. E, enfim, espalhe por aí que você escuta o Campus Fidei, né? E Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós.